O governador Mauro Mendes assinou o decreto de calamidade financeira em Mato Grosso pelos próximos 180 dias. Com o decreto, ele espera adotar medidas necessárias para racionalizar todos os serviços públicos no estado. Antônio Carlos Silva traz todos os detalhes para a gente. Hoje, o governo de Mato Grosso tem uma dívida de cerca de 10 bilhões de reais. Desse montante, 3 bilhões e 900 milhões são de resto a pagar, ou seja, de dívida que não pode ser adiada, que tem que ser paga. Entre esse valor, tem, por exemplo, o repasse aos poderes, também a folha salarial dos servidores do Poder Executivo, que é crescente, e outras dívidas, outros compromissos, como, por exemplo, a dívida dolarizada do Estado junto ao Bank of America. Ela é de 280 milhões de reais por ano, com duas parcelas de 140 milhões. A primeira vence agora em março. Fora isso, por exemplo, o Estado tem que pagar 270 milhões de reais ao BNDES do governo federal, devido àquele programa, o MT Integrado de rodovias em Mato Grosso, dos anos de 2011 e 2012. Segundo o governador Mauro Mendes, hoje o governo de Mato Grosso tem um déficit de 200 milhões de reais por mês. Ou seja, mesmo se não tivesse dívida, resto a pagar, o Estado está arrecadando 200 milhões de reais a menos do que as suas despesas mensais. Nós vamos objetivamente fazer uma força-tarefa aí nos próximos 60 dias para revisitar licitações, contratos, com o objetivo, primeiro, de identificar se todos esses serviços são essenciais, são vitais e precisam ser efetivamente executados mês a mês. Aqueles que precisam ser executados mês a mês, contratados, adquiridos, nós vamos visitar os números, o preço e tentar algum tipo de negociação para ter uma economicidade. Agora, senhores, é muito difícil você conseguir uma boa negociação com o fornecedor quando você é um mau pagador. Eu disse aqui e repito, todos nós sabemos dessa máxima. Quem paga mal, compra mal. Por isto, o governador Mauro Mendes decretou estado de calamidade financeira no estado. Esse decreto que ele assinou tem validade de 180 dias, ou seja, até meados de julho. Nesse período, o governo buscará recursos financeiros junto ao governo federal. Inclusive, em relação a isso, há um problema, porque o FEX, que seria a compensação financeira do governo federal para o estado de Mato Grosso, que não cobre ICMS de produtos primários exportados, como a soja, não tem previsão orçamentária na LOA, na Lei Orçamentária Anual do governo federal, agora de 2019. Não houve previsão orçamentária no de 2018 e nós tomamos um calote. Mato Grosso, todos os mato-grossenses tomaram um calote e o que nos fez chegar de uma forma muito pior em 2019. E em 2019 não há previsão orçamentária também. Quer dizer, nós temos aí 900 milhões de reais para receber sem previsão orçamentária. Então o decreto de calamidade financeira que o governador assinou e que nós elaboramos aqui no estado, vai permitir também que o presidente da República, por medida provisória, possa abrir um crédito extraordinário no orçamento e repassar num tempo menor para o estado e não só para Mato Grosso, para todos os estados. O ministro até considerou uma medida inteligente para que haja um abreviamento, um encurtamento do tempo para o repasse do FEX. Vamos esperar, ele disse que vai analisar com muito critério e com a velocidade que a nossa realidade precisa, a equipe técnica dele vai fazer essa análise e vai dar uma resposta. Devido a isto, o decreto de calamidade financeira assinado pelo governador Mauro Mendes prevê em um dos seus artigos decisões governamentais para, nesses 6 meses iniciais, porque esse decreto pode ser prorrogado por igual período, 180 dias, decisões que o governo tomará, entre elas priorizar pagamentos do Estado. A partir de hoje, nós teremos um regime fiscal muito mais duro, nós teremos medidas violentas sob o ponto de vista da necessidade para buscar melhorar a arrecadação para que nós possamos equilibrar receita e despesa e garantir a continuidade na prestação de serviços essenciais ao cidadão.
nós temos que priorizar o dinheiro. É como na casa de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Quando o recurso é pouco, você tem que priorizar as ações mais imediatas. Nesse caso, o governador, ele determinou que fossem priorizados aquelas despesas que são essenciais à prestação dos serviços de segurança, de saúde, de educação e também de assistência social. O detalhamento do decreto de calamidade financeira está em outro decreto assinado pelo governador Mauro Mendes em 23 artigos. Com certeza, nesta sexta-feira, dia 18, às 11 da manhã, aqui no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, esse será um dos principais assuntos a serem tratados pelo governador Mauro Mendes e o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Com apoio de Francisco Borges e imagens de Nildo Oliveira, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT.